Olá! Hoje a gente vai desvendar um debate que, olha, acontece bem debaixo do nosso nariz, mas que a gente raramente para pensar. A ética por trás dos biomateriais. A gente está falando de materiais que estão em todo lugar, sabe? Da medicina, odontologia, e que levantam umas questões bem profundas. Então, bora mergulhar nisso? Pois é, a resposta é essa aí. Todos eles são exemplos de biomateriais. São tecnologias que, sem dúvida, melhoram e salvam vidas, mas que carregam uma complexidade que a gente não vê assim de primeira. E a definição oficial é bem ampla, né? Isso quer dizer que a gente está falando de um universo gigantesco de aplicações e, claro, cada uma delas com as suas próprias implicações. Ok, e para a gente conseguir entender essas implicações todas, a gente precisa de um guia, sabe? Um tipo de mapa. E esse guia é a bioética. Então, a bioética não chega com respostas fáceis, prontas. O papel dela é ajudar a gente a fazer as perguntas certas. Perguntas sobre os limites, sobre as responsabilidades do progresso científico. E o mais curioso é que essas perguntas nem sempre são feitas lá dentro, nos próprios laboratórios. Olha que interessante essa analogia. A fonte que a gente analisou descreve a bioética como se fosse uma delgada membrana permeável. É como se ela separasse a ciência pura do mundo complexo da nossa sociedade, que é cheio de crenças, valores e interesses diferentes. Bom, e aí a gente avança para entender como isso se conecta com um dos maiores conflitos dessa área. Aquela tensão que existe entre o bem-estar do paciente de um lado e os interesses econômicos do outro. É isso. De um lado, a gente tem a missão nobre da ciência, né, de curar, de melhorar vidas. E do outro, a realidade. A pesquisa e a inovação precisam de investimentos gigantescos, e isso acaba criando uma pressão econômica que não tem como evitar. E essa citação do Villarroel resume a questão de uma forma perfeita. Basicamente, o conhecimento científico virou também um bem econômico, uma mercadoria. Isso não é para ser um julgamento de valor se é bom ou ruim, mas é um fato. Um fato que muda completamente a dinâmica de como a ciência funciona. A pesquisa que a gente está usando como base, por exemplo, cita a Big Pharma, a grande indústria farmacêutica, como um exemplo desse poder todo. Um poder econômico que pode influenciar profissionais, pressionar agências reguladoras e, talvez o mais importante, direcionar o debate público só para os avanços técnicos, sabe? Deixando toda essa parte da ética meio de lado. E é exatamente aqui que a conversa fica, bem, mais complexa e muito mais sensível. É quando o biomaterial não é algo sintético criado em laboratório, mas vem de fontes humanas. Nesse momento, a discussão sai completamente do laboratório e entra em outra esfera, a da filosofia, da religião, do direito, principalmente quando o assunto é o uso de células embrionárias. Pois é, essa é a pergunta de milhões. A pergunta fundamental que está no centro de toda essa controvérsia. E a verdade é que não existe uma resposta única. Não há consenso. Existem várias perspectivas sobre isso. Para alguns, a vida começa ali, na fusão dos gametas, na fertilização. Para outros, um aglomerado de células vivas ainda não é um indivíduo. E tem quem acha que é só num estágio mais avançado. Isso mostra o tamanho da complexidade, porque a gente está falando de esferas jurídica, religiosa, cultural, mexe com convicções muito profundas de cada um. E para colocar mais uma camada de complexidade nisso tudo, a fonte que a gente estudou aponta que, em alguns países, existe compensação financeira, pagamento mesmo, por óvulos, esperma e até embriões. Isso acaba trazendo o fator mercado para dentro de uma questão que já é extremamente delicada. E o dilema não para nas células embrionárias, não. Ele se estende também aos biobancos. Pensa neles como arquivos gigantes de material biológico humano, com amostras e dados que são, cruciais para a pesquisa hoje em dia. Aí surgem outras perguntas, né? Como é que se protege a identidade do doador? Como usar todos esses dados, que incluem histórico de saúde e estilo de vida, para o bem da ciência sem violar a privacidade e os direitos das pessoas? A informação genética de alguém, por exemplo, não diz respeito só àquela pessoa, mas à família dela também. A fonte deixa bem claro que os direitos e a vontade do indivíduo têm que vir em primeiro lugar. Um princípio que, pelo visto, precisa ser discutido de forma muito mais aberta. Certo. A gente explorou a parte técnica, a econômica, a moral. Agora a pergunta é, como é que a gente conecta todos esses pontos? Então, como é que todas essas questões, as técnicas, as econômicas e as profundamente humanas, como elas se encaixam? Como a gente pode visualizar essa teia toda? O artigo que serviu de base para a gente dá uma pista excelente para entender essa conexão.
Olha só esse mapa mental. Ele foi tirado diretamente do artigo-fonte e mostra visualmente como tudo isso está conectado. Repara como os aspectos técnicos, o interesse econômico, as convicções culturais, tudo se influencia. E bem ali no centro, o tema, biomateriais e bioética. É exatamente isso, é uma teia, não uma linha reta. E o mais curioso é que, apesar de toda essa complexidade, a principal descoberta da pesquisa que a gente analisou não é sobre o que está sendo debatido, mas sim sobre o que não está sendo dito. A conclusão do artigo é surpreendente. Ele mostra que existe uma carência enorme de publicações científicas que discutam abertamente essas questões éticas. A grande maioria dos artigos foca só na parte técnica, e aquela discussão ética que a gente viu que é super importante, ela simplesmente quase não aparece. Em outras palavras, a conclusão é que essa conversa está faltando. O diálogo que é fundamental sobre a ética da ciência não está acontecendo onde mais deveria, junto da própria pesquisa científica. Existe um silêncio sobre isso no meio acadêmico. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Se a ciência está criando o nosso futuro, quem é que está escrevendo as regras? Se os próprios cientistas muitas vezes não debatem abertamente as implicações éticas do trabalho deles, então quem está fazendo isso? Fica aí a reflexão.